A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Queridos, bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão. Uma semana de bênção, de milagres, de respostas de Deus sobre a tua vida. O nosso bate-papo hoje eu quero falar sobre ganhando almas. Ganhando almas é uma experiência gratificante que Deus tem me dado ao longo desses anos. Eu quero compartilhar algumas experiências minhas, espero que te sirva. Fora outras dicas que são fantásticas para nós. A palavra nos diz aos Romanos que com a boca se faz confissão para a salvação. Então, desde quando eu aceitei a Cristo, nós vemos essa dinâmica, essa questão de ganhar almas. E quando eu comecei a pregar, eu tinha muita dificuldade em fazer o apelo. Era algo que me trazia uma certa inibição, uma certa fraqueza até na fala, de tentar convencer as pessoas, né? É isso que eu pensava. Tentar convencer as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador. Mas depois, lendo a Bíblia, calmamente, eu percebi que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E isso foi me trazendo uma certa tranquilidade. Mas eu tenho uma experiência minha que eu quero compartilhar, uma vez que o canal é Aprendiz Cristão. Hoje o intuito é ensinar mesmo, algo que eu tenho aprendido ao longo dos anos. E uma vez eu fiz uma oração para Deus, faz anos, muitos anos, que eu fiz esta oração e Deus me atendeu. Eu fiz uma oração uma época, muitos anos, e continuo fazendo-a, que eu pedi para Deus para Ele me dar um ministério de rede. Falei, Senhor, me dá um ministério de rede, me ajuda a ganhar almas, que quando eu faço o apelo, as pessoas sintam esse convite com muita ternura, com muito amor, e as pessoas cedam e venham para Jesus. E eu sei que ao orar nós podemos pedir muita coisa, ainda mais quem prega, né? Pode querer batismo com o Espírito Santo, pode querer cura divina, pode querer muitas coisas, mas eu pedi para que as almas fossem salvas, e eu creio que isso agradou o coração do Senhor. Eu quero falar um pouco sobre orações. Existem orações que na minha leitura não são válidas, querido. Você orar, por exemplo, que quer que alguém seja curado. Muitos pedem para ter o dom da cura, mas me entenda a minha fala. Não é porque tem piedade de quem está doente. Não é porque tem dó de quem está doente. É porque ele quer ser o cara da mão ungida. Ele quer ser o cara do dom, ele quer ser o cara da revelação, e parece que não, os convites aparecem depois disso. Você vai num lugar, vê um cara revelando, profetizando, falando. Você quer convidar esse cara para pregar na tua igreja. Se possível, ficar lá um mês com você, porque o cara é usado, e você acha que não é usado. Mas eu falo e vou morrer falando que um abraço é curador, e com um abraço ele tem uma força maior, me desculpe a franqueza, do que a teologia. Ninguém quer saber do grego, aramaico, hebraico, mas a pessoa muitas vezes precisa de um abraço. E abraçar todos nós podemos. Então, às vezes a pessoa quer curar para ele ser o cara do dom. Ou ele quer batizar com o Espírito Santo para falar que quando ele põe a mão, Deus batiza. Então é uma vaidade que aflora no coração das pessoas em vez de um desejo sincero. Então, quando eu pedi salvação, que Deus salvasse as pessoas, meu amado, após essa oração, Deus começou a me ajudar. Eu pedi sabedoria para fazer o apelo, graça, porque quem prega geralmente é quem faz o apelo. E você tem que cortar um tempo da sua pregação para fazer o apelo bem explicado. Uma vez eu preguei numa igreja e uma irmã me procurou no final para perguntar se eu sempre fazia o apelo. Eu falei para ela que sempre. Ela falou, porque quem vem pregar aqui na nossa igreja nunca faz o apelo. Meu irmão, se não tiver salvação de almas, não adianta. Eu acho interessante essa questão, porque a Bíblia diz que quando um pecador se converte, há festa no céu. Ou seja, se alguém é batizado do Espírito Santo, não tem festa no céu. Se alguém solta amuleto ou a cadeira de roda, não tem festa no céu. Mas se alguém se converte ou se reconcilia, aí sim há festa no céu. Então temos que entender isso, que a festa é só quando realmente alguém se converte. E aí eu comecei a fazer apelo posteriormente a isso, e as almas começaram a vir. Uma alma, 3 almas, 2 almas. Preguei uma vez numa igreja batista que vieram 12 almas. Uma vez eu preguei numa cruzada aqui em Diadema, na rua, na frente da igreja, que teve 12 almas também.
Então Deus começou a salvar com rede mesmo, né? E me dando graça. E conforme eu ia falando, as pessoas vinham para frente sem muita dor, sem muita dificuldade, vinham chorando. E isso é muito bom. Então essa é uma dica. Ore para que Deus te dê um ministério de rede, para que Deus te use para ganhar almas, te dê sabedoria. Não queira só pregar uma mensagem muito bonita, porque uma vez eu vi um comentário no humorista que alguém perguntou para ele qual era o máximo do seu trabalho de humorista. Ele falou que era quando as pessoas riam, porque quando riam, elas entendiam a piada. Então não adianta eu pregar e a pessoa não ser salva, porque ela não entendeu o que foi lhe dito. Então muitas vezes eu vejo 2 pessoas vindo, 3 pessoas, 10 pessoas, até mais. Outra coisa, fale para quem quer ser salvo e sempre fale de reconciliação. São 2 coisas diferentes. E quando você fala de salvação, quem está querendo se reconciliar fica lá sentado, como se não fosse com ele. Então você abre esse parêntese para ele. Outra coisa que eu te dou como dica, que eu uso muito, é uma contagem regressiva. Falo da salvação, depois no finalzinho falo, irmão, vou fazer uma contagem regressiva de 10 ao 0. Sabe por quê? Jesus não é fruta de fim de feira, que todo mundo amassou e o preço abaixou e entrou numa promoção. Jesus é nobre, Jesus está no céu e nós precisamos ir no céu. Então eu vou fazer uma contagem de 10 segundos para você pensar se vale a pena. E é se você quer, e é você que precisa de Jesus, não é Jesus que precisa de você não. Aí eu faço essa contagem regressiva, 10, 9, 8, cadê uma alma para Jesus? 7, Jesus te ama. 6, Jesus quer mudar a sua história. Meu irmão, pelo menos na minha chamada, isso é incrível. Quando eu chego no 4 segundo, as mãos começam a levantar uma atrás da outra. Eu não sei se as pessoas entram em desespero, porque a contagem está acabando, e elas vêm para frente. E isso faz trazer um desespero na vida delas, e elas se rendem. Isso é muito glorioso, isso é muito gratificante. Outra coisa que eu faço, eu estava numa igreja que não fazia isso, que era a questão de eu fazer a pessoa confessar com a sua boca. Esse negócio de sair orando pelas pessoas eu não gosto. Eu faço a pessoa repetir uma oração minha e é um pedido pessoal que eu sempre falo. Senhor, eu te peço algo pessoal, que em 30 dias essa pessoa tenha um sinal que esse passo que ela deu foi importante. Eu não tenho dúvida, querido, que Deus em 30 dias dá um sinal para a pessoa. Outra dica que eu te dou, que eu já falei para alguns pastores, acho fantástico isso, é na hora da apresentação do visitante. Se a igreja tem uma estrutura que tem um data show, pegue o nome dos visitantes, jogue para o pessoal da mídia e fala, agora nós vamos apresentar os visitantes e aqueles que cooperam conosco. Aí joga no retroprojetor o nome de todos. E aí vai mencionando nome a nome, lendo pelo retroprojetor. Quem está visitando, vê o seu nome no telão, querido, isso é muito gratificante. Há um estudo psiquiátrico que o ser humano gosta de ouvir o seu nome. Gosta de ser chamado pelo seu nome, e só de ver ali, isso impacta. Outra dica que eu te dou aqui hoje no Aprendiz Cristão é: seja hospitaleiro. Talvez você não foi separado para nada, mas seja o cara do sorriso, seja a pessoa do abraço. Fique atento quando for fazer a saudação das pessoas que visita. Vê se não tem um visitante do seu lado, abrace ele e diga, seja bem-vindo, tenha um bom culto, ajude ele na leitura bíblica, compre uns cartões você mesmo do bolso, do seu pagamento, do seu salário, do seu recurso, compre os cartões de seja bem-vindo, deixe na sua Bíblia, quando alguém vier você vai lá e dá para ele, não precisa o pastor mandar, não precisa ninguém mandar, você não está fazendo nada de errado, você está felicitando a pessoa por ela estar na igreja. São coisas simples, querido, que nós podemos fazer e devemos. E isso ajuda muito na hora do apelo. A pessoa receber um cartão, receber um abraço, e quando o apelo é feito, a pessoa vai para frente. E outros sim, quando a pessoa descer do altar e da oração que ela receber, felicite ela, se alegre com ela. Eu tenho algumas dicas que não cabe aqui falar, que eu não quero que o áudio fique muito longo, mas fica para outra situação, tá bom? Mas fico com essas breves sugestões e que Deus te abençoe a ganhar almas. Fique atento, você que prega, fique atento na hora do anunciar de quem está visitando para ver se tem algum desviado. E sempre faça o apelo, tá? Sempre faça o apelo, porque sempre Deus quer salvar almas. Essa é a dica de hoje. Um abraço sincero, que se inscreva no canal e estamos juntos. Um abraço, beijo no coração e nós vamos nos falando.